Você precisa pensar rápido e me fazer um favor. Feche os olhos e imagine as 3 pessoas mais importantes da sua vida. 1, 2, 3. Por que você não está entre elas? O favor não era para você pensar em 3 pessoas, mas para se colocar nessa lista. Enquanto você não for prioridade na sua própria vida, não vai ser prioridade na vida de ninguém. Pense sobre isso. Ouvi falar que os comandos não choram. É verdade? Cara, o único homem que não chora é o cantor Pablo, que fez aquela música dizendo que alguém partiu o coração dele, então ele estava indo embora, a mala estava até lá fora, porque o homem não chora. Mas os comandos, esses choram. Eles até esperneiam. Eu chorei de dor, raiva, agonia, desespero, mas eu também chorei de orgulho. Hoje eu choro de decepção, por ver tanto brasileiro cuspindo na cara daqueles que arriscaram e ainda arriscam a vida, para que a gente tenha a rotina mais confortável que o ser humano já teve durante a sua história. A gente tem que parar com essa palhaçada de que homem não chora. O único homem que não chora é aquele apático, o passageiro da agonia, o esqueleto que se arrasta. Mas se você é um cara que corre atrás das coisas, que nada vem fácil, você vai ser testado com porrada. E nada vai te bater mais forte do que a vida. E você vai chorar, igual criança. Mas sabe o que você também vai fazer? Você vai levantar a cabeça, enxugar as lágrimas, lamber as feridas e aí sim, lutar de cabeça erguida como um homem. O que você acha? Homem não chora ou você não vê? Como não sentir medo e ser corajoso igual um Comandos? Sabe o que aconteceu comigo quando eu parei de sentir medo? Eu quase morri. Eu dobrei meu paraquedas de qualquer jeito e ele não abriu. Se não fosse meu paraquedas reserva, eu não estaria aqui hoje para contar a história. Então, não deseje não sentir medo. Eu entrei no avião para saltar mais de 400 vezes. E a única vez que eu não senti medo foi quando eu coloquei minha vida em risco. A coragem, na vida real, é bem diferente daquelas que os filmes de Hollywood pintam na nossa cabeça. Ela não é a ausência do medo, mas aprender a conviver com ele. É você pegar esse medo, colocar seu corpo em estado de alerta e desenvolver algumas ferramentas que vão fazer você reagir do jeito que você quer. Eu posso te dar 2 exemplos de como a gente desenvolvia a coragem. A primeira delas é através da repetição, com correção, até a exaustão. É igual aprender a andar de bicicleta sem rodinha. Você retira alguns fatores de estresse da equação. Alguns movimentos precisam ser automáticos. A segunda forma é através do espírito de corpo. Você já deve ter ouvido aquela frase, né? Quem estará ao seu lado no combate? E isso importa mais do que a própria guerra. Então eu te pergunto, o que você anda praticando? Quem são as pessoas que você anda se cercando e que estarão ao seu lado? Reza a lenda que no primeiro curso de comandos, lá no Camboatá, alguns super-heróis foram voluntários. Mas sabe o que aconteceu? O Superman foi o primeiro a desistir. As atividades eram fáceis demais para o tamanho do poder que ele tinha. O Aquaman foi embora na Semana do Mar. O Hulk pediu para sair no teste de lutas. O Homem-Aranha desistiu na Semana da Montanha. O Homem de Ferro não aguentou o TRL. E o Wolverine não aguentou ser feito prisioneiro de novo. E assim, o curso chegou ao fim. Sem super-heróis. Apenas homens comuns. Homens que sentiam medo, frio, dor, sono, mas que também tinham coragem, compaixão, altruísmo. Homens que sempre estiveram lá, não apenas por eles, mas pelos seus companheiros, mesmo nos momentos mais sombrios. E sabe por que essa história é apenas uma lenda? Porque super-heróis não existem na vida real. Os heróis da vida real não usam capa. Eles trabalham duro para trazer comida para casa. E muitas vezes vendem o almoço para comprar a janta. Eles deixam seu sangue, suor e lágrima na academia todo dia, porque sabem que precisam entrar em forma para passar naquele teste físico. Eles usam o mesmo sapato velho por anos, porque sabem que o orçamento está apertado e a prioridade são seus filhos. Os verdadeiros heróis não são aqueles que ostentam superpoderes, mas aqueles que acreditam nos poderes das pessoas à sua volta. O herói da minha vida é o meu pai. E você? Qual é o seu herói da vida real? No curso de comandos, tinha um instrutor de primeiros socorros que era uma raridade, porque ele era médico, cirurgião e forças especiais, algo muito difícil de encontrar. Então, como ele dominava o assunto, as instruções dele tinham uma autoridade natural. Eu tenho um amigo que era aluno, que era uma pessoa extremamente autoconfiante. É aquela pessoa que todo mundo queria ter por perto, porque ele sabia do que era capaz. Ele conseguia muito bem dimensionar os desafios e confiava no próprio taco. Eu arrisco dizer que ele superaria qualquer obstáculo que colocassem na frente dele. Em determinado momento, esse cirurgião FE perguntou para o meu amigo quantos ml tinham em uma gota.
Sem titubear, ele levantou, falou: 150, instrutor. Ele foi tão convicto, tão seguro naquela resposta, que o próprio médico FE precisou parar por um momento para refletir sobre aquela resposta. É claro que é um número absurdo, mas aquela resposta saiu com tanta autoconfiança que a própria autoridade no assunto precisou parar para pensar e comparar com o número que ele tinha na cabeça. Após um breve silêncio na sala, o médico FE perguntou para o aluno de onde que ele tinha tirado aquela informação. Como a resposta foi o silêncio, ele percebeu que o aluno tinha apenas tirado uma carta da manga. Toda vez que você questionar suas habilidades ou duvidar da sua capacidade, lembra dessa história. A autoconfiança é simples e contagiante. A gente que complica. Já experimentou fazer o que é preciso com a autoconfiança de um garoto de 4 anos, usando uma fantasia do Batman? Pense como forças especiais. Sou muito indeciso. Não teve medo quando queimou o barco? Cara, os vikings queimavam o barco porque era um ato de comprometimento total. A única opção era ir para a guerra, lutar ou morrer. Eles tiravam da equação a possibilidade de fugir. Se eles não tivessem medo, não precisariam queimar o barco. Quando eu decidi pedir demissão do exército, não é que eu ignorei os riscos. Eu estava perfeitamente ciente deles, mas eu fiz a minha análise e eu tive coragem para assumir as consequências pelas minhas escolhas. Na maioria das vezes, tomar uma decisão ruim é melhor do que não tomar decisão nenhuma. Não existe recompensa sem risco. Quando você não assume risco nenhum, você está escolhendo permanecer o mesmo. E você vai permanecer o mesmo até que a dor de permanecer o mesmo seja maior do que a dor da mudança. Então, é melhor ter a coragem de tomar uma decisão e correr o risco de estar errado do que agonizar lentamente até que seja tarde demais para estar certo. Você tem uma filosofia de vida dos comandos que te fez chegar onde está? Tenho. Mas eu não chamo de filosofia de vida dos comandos. Eu chamo de filosofia do foda-se a opinião dos outros. Desde criança, eu sempre fui muito preocupado com a opinião dos outros. Parentes, colegas de escola, pessoas que hoje não lembro nem o nome. Mas quando eu criei coragem e vergonha na cara para fazer as coisas do meu jeito, foi libertador e a minha vida decolou. Então, se serve de conselho, escuta o que minha mãe sempre disse. Você não é todo mundo. A sociedade vai querer te colocar dentro de uma caixinha. E quanto mais você se espremer para caber dentro dela, é igual jogar Tetris. Quanto mais você se encaixa, mais rápido você desaparece. Quanto mais cedo você entender que ser diferente é o que te torna especial, mais cedo você vai ser livre. E quando você é livre, não tem nada no mundo que pode te segurar. Se você conhece uma pessoa que precisa parar de se preocupar com a opinião dos outros, manda esse vídeo para ela. Porque o mundo não precisa de mais gente tentando se encaixar. O mundo precisa de você. Os comandos têm um lema famoso. Mesmo sabendo que era impossível, eles foram lá e fizeram. Um dia, pareceu impossível para mim correr 3 quilômetros. Depois, pareceu impossível concluir o curso de comandos. Depois, pareceu impossível seguir em frente com o inimigo atirando para matar. Depois, pareceu impossível vencer os meus próprios julgamentos para estar aqui hoje falando com você na rede social. Mas o que é o impossível? É um limite ou uma referência? Na semana passada, alguém me disse que eu chegaria a 100 mil seguidores até o Réveillon. Minha reação? Impossível. Por um momento, eu esqueci que eu não estou aqui sozinho. Vocês acreditaram em mim, mesmo quando eu mesmo duvidei. E mostraram que o impossível só existe quando nós não acreditamos o suficiente. Esse fato, por si só, faz tudo valer a pena. Porque nas redes sociais, o número de seguidores importa sim, mas não é um fim em si mesmo. É um fator multiplicador para espalhar a mentalidade das forças especiais. O lema nunca foi sobre fazer nevar no deserto, mas enxergar uma perspectiva nova, desafiando aquela que é considerada normal. Porque vão te chamar de louco, mas apenas os loucos são capazes de realizar coisas consideradas impossíveis pelos normais. Muito obrigado por terem acreditado em mim e por terem pensado como forças especiais. Conselho para quem iniciou agora e quer ter uma carreira militar igual à sua. Carreira igual à minha? Cara, desapega do termo carreira. Isso só serve para tirar o teu foco do que realmente importa. Se preocupe em saber se todos os teus soldados têm colchão para dormir, se todos eles têm farda para vestir. Se você for o comandante, seja o último a comer e não o primeiro. O soldado também merece comer salada. Seja justo, leal. Não fique de fofoquinha falando mal dos outros pelas costas. Se você não gostou de algo, chame para uma conversa olho no olho, tenha culhão e fale na cara. Jamais cobre de alguém algo que você não cobraria de si mesmo. É disso que a gente precisa. A sua carreira vai ser consequência de um trabalho bem feito.
e não um conjunto de passos milimetricamente calculados. Faça isso para que você consiga se olhar no espelho e reconhecer a pessoa que está do outro lado. Força! Você quer saber por que os teus subordinados não te respeitam? A verdadeira liderança nunca foi sobre cargos ou títulos, mas sobre como você trata as pessoas. Você não pode estar em posição de liderança, ser babaca com as pessoas e esperar que elas te respeitem. Liderança construída com gentileza e respeito sempre será mais efetiva. Lembra que as pessoas se conectam com pessoas, não com títulos. Curso de comandos, primeiro dia. Um instrutor virou pra gente e falou: aqui tem gente demais, não tem lugar para todo mundo. O Exército Brasileiro tem apenas um batalhão de ações de comandos. De todos que estão aqui, apenas 10% vão se formar. Os outros 90% vão embora. E não vai ser culpa minha e de nenhuma atividade. Eles vão perder para si mesmos e para os próprios medos quando a gente começar a separar os homens dos meninos. Aqueles que querem chegar até o final precisam passar pelo inferno. Até aquele momento, eu pensei que aquilo era só palavras ao vento. Mas quando a gente saiu do auditório, teve gente que pediu para ir embora. Assim é na vida. Mas não existe um sino pra gente tocar e marcar nossa desistência. Então a gente escolhe se esconder e fingir que tá tudo bem. Meninos têm medo, homens também. Mas enfrentar o medo se chama coragem, enquanto ceder ao medo se chama covardia. Eu trabalho diariamente para que meus dias como homem sejam mais frequentes que meus dias como menino. Porque a vida cobra, e ela cobra caro. O tempo é a única moeda que a gente gasta sem pensar, sem saber quanto ainda tem de saldo. No curso de comandos, no teste de lutas, a gente precisa lutar contra um grupo de homens. Quando se luta contra 2, a técnica é colocar eles em linha e pegar um de cada vez. Mas quando se luta contra 3, 4 ou 5, não tem como colocar eles em linha. Então nos resta 2 escolhas: sair correndo com medo ou escolher um deles e partir para cima. Em ambas as escolhas, apanhar é inevitável, mas uma delas te torna um covarde e a outra mostra que você tem coragem. A vida faz a mesma coisa com a gente. Ela não para de bater. Não são apenas 2 problemas para resolver. Eles são infinitos e não param de aparecer. Apanhar é inevitável, mas a escolha entre fugir e permanecer em pé lutando vai ser sempre nossa. Essa eu aprendi com Rocky Balboa. Não importa o quanto você bate, mas sim o quanto aguenta apanhar e continuar. O quanto pode suportar e seguir em frente. É assim que se ganha. Meninos reclamam. Homens ou mulheres lutam. Pense como forças especiais. Hoje é dia de virar o gorro preto e mostrar o outro lado negro da força. Sabe qual é a parte mais difícil do curso de forças especiais? Não é andar carregando mochila pesada ou chegar ao final sem pedir para ir embora. Isso tudo ficou lá atrás, porque todo mundo ali já é comandos. O mais difícil agora é ser criativo. É tirar a proteção de tela que existe entre você e o mundo. Porque a grande síntese da missão das forças especiais é achar soluções para problemas que aparentemente não têm solução. Mas como desenvolver a criatividade? Você já se viu diante de um problema assim? A resposta está no autoconhecimento. Você sabe quem é você nos momentos mais sombrios? É preciso conhecer o lado negro da sua força. Eu tive um instrutor que falava que o FE é formado na base do esporro, do bullying e da humilhação. Claro que esse é um linguajar associado à pressão que existia no curso. Mas o fato é que ali existia uma figura que nos trazia a verdade. E a verdade é que a gente não fazia a mínima ideia de quem nós éramos. Aceitar essa condição de alguém em desenvolvimento era essencial. Porque a gente só consegue ser criativo a partir do momento em que a gente começa a preencher nossa própria caixa interna de conhecimento. Enquanto muita gente ainda está tentando descobrir como pensar fora da caixa, nas forças especiais a gente é obrigado a conhecer cada milímetro da nossa. Mas aí eu te pergunto, é importante conhecer suas próprias emoções? Você consegue controlar a forma como você reage a elas? Existe caixa? Você consegue sair dela? Ou apenas está se enganando, saindo de uma e se colocando dentro de outra? Decifre cada centímetro cúbico que existe dentro da sua. Preencha ela com autoconhecimento. Até que um dia ela vai estar tão cheia que ela vai explodir. E aí você vai se libertar das correntes que aprisionam a sua própria mente. Se isso faz sentido para ti, você entendeu a essência do que é pensar como forças especiais. A diferença entre quem eu sou e quem eu quero me tornar está no que eu estou fazendo agora. O que eu estou fazendo agora constrói uma ponte para o meu futuro. Se o meu agora é vazio, se o meu agora é disperso, eu não chego em lugar nenhum. Por que o Kid Preto está cobrando isso? É para o estagiário aplicar isso em cada minuto do estágio. Aproveitar esse momento de degradação e se lançar no desafio de crescer, ao invés de ser um passageiro da agonia. O senhor não aplica isso quando o senhor está seco na ala, não, pagando embuste.
pagando embuste pro cadete do primeiro ano. Pra que você tá aqui? O que você queria quando você escolheu a carreira das armas? Qual é a sua história? Qual é a história da sua família? Qual é o seu sonho, estagiário? Que você está visualizando agora na sua memória, são construídos quando? Quando? Agora! Não é quando se formar, não! É agora! É agora! É disso que vocês precisam! É agora que eu decido mudar! Não é lá tomando cerveja lá fora, não! Não é lá alimentado, descansado, olhando o Instagram, pagando de completão, pagando de perfeito. Não, é aqui, reconhecendo que você tem defeito, reconhecendo que você precisa mudar suas atitudes. Por que eu tenho um Batman? A resposta está aqui. Eu fiquei com vergonha de mim mesmo quando eu percebi que a vida era uma festa fantasia de dia e um baile de máscaras à noite, mas eu compareci vestido de mim mesmo e com meu verdadeiro rosto. Na vida, todo mundo usa uma fantasia, todo mundo usa uma máscara. Eu tenho esse Batman para me lembrar disso todos os dias. Ser autêntico e vulnerável é um risco que a maioria das pessoas não está disposta a assumir. É mais confortável se esconder atrás de uma fantasia e cobrir o verdadeiro rosto com uma máscara. O problema de usar isso por muito tempo é que um dia você vai se olhar no espelho e não vai conseguir reconhecer a si mesmo. Muita dor pode ser escondida atrás de um sorriso. Seja autêntico, remova a máscara, assuma o risco, não tenha vergonha. Vá para a festa fantasia vestido de si mesmo. Pense como forças especiais.